Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nossos alunos do telepresencial. Nós vamos entrar hoje na nossa terceira ministração, na nossa terceira aula de epístolas pastorais, Só relembrando, as epístolas pastorais são as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, para Tito, e também nós acrescentamos aqui a carta de Filemon. E você pensa, pastor, qual a diferença das epístolas pastorais para as epístolas paulinas ou as epístolas gerais? A principal diferença que você pode perceber é que as epístolas paulinas, Paulo escreveu para igrejas, mas as epístolas pastorais, Paulo escreveu para pastores, ali para aqueles homens que eram os líderes da igreja, na ocasião Timóteo e Tito. Paulo vem dar especificações detalhadas a respeito da vida da igreja, sobre como proceder, etc. Nós vimos já na primeira aula um pano de fundo sobre a carta de 1 Timóteo. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre Timóteo, Foi a aula inteira falando a respeito desse discípulo, que ele tinha ali várias situações naturais ou pontos naturais que alguns não colocariam Timóteo para ser o pastor da igreja, mas Paulo, vendo que Timóteo tem o coração para o Evangelho, tem o coração para Deus, e mesmo com alguma deficiência, naturalmente falando, mesmo assim, Paulo acredita em Timóteo, no potencial dele, principalmente porque Timóteo era um filho para Paulo. E nós chegamos agora na nossa terceira aula, e vamos ver hoje o capítulo 1, o primeiro capítulo de 1 Timóteo. E você vai perceber que logo após, ali o primeiro versículo, o segundo versículo nós já vimos na aula passada, mas agora 1 Timóteo versículo 3, você vai perceber que Paulo vai começar a combater os falsos mestres que estavam surgindo na igreja lá de Éfeso, naquela ocasião, mas não só lá em Éfeso, na verdade, em toda a igreja primitiva. Paulo, então, vai tirar praticamente esse capítulo 1 de 1 Timóteo para combater os falsos ensinos, os falsos mestres e as heresias que estavam se surgindo. Você sabe, Timóteo era pastor lá em Éfeso e, infelizmente, Éfeso e outras cidades daquela época, as igrejas daquela época, elas estavam sendo bombardeadas com correntes de filosofias, de religiões, de pensamentos, de gnosticismo, de ensino judaizante. Então, como a cidade se localizava ali numa região estratégica para o mercado da época, então as pessoas passavam ali, e ali sempre era um lugar conveniente para eles pararem. Então era uma grande cidade, que tinha um grande público e obviamente atraía também filósofos, atraía religiosos, atraía aí pessoas de alguma maneira querendo ensinar o cristianismo. E nisso daí, como resultado disso, a igreja de Éfeso ela ficou exposta a uma miscelância de cultos extravagantes, de doutrinas diferentes, de ensinos diferentes. A prova disso, nós já estudamos as epístolas paulinas na carta de Efésios, acredito que você já tenha estudado Efésios, mas lá na carta que Paulo escreve à igreja de Efésios, quando Paulo estava em Roma, 1 ano ou 2 anos antes de escrever aqui para Timóteo, Paulo já tinha prevenido a igreja lá de Efésios para que eles não fossem levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Você lembra lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala isso. Paulo diz, eles não poderiam ser, e consequentemente nós também, não podemos ser agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, ou seja, por ensinos errados que estavam surgindo naquela época. E você vai perceber que Paulo, nós vamos ver isso nos versículos, nós vamos ler versículo por versículo, mas você percebe que 2, possivelmente, eram os problemas ali, ou as heresias que estavam atacando a igreja de Éfeso. E, na verdade, você vai perceber que são os problemas que tinham toda a igreja primitiva daquela época. Quando você estuda história da igreja, se você ainda não viu, vai chegar um momento aí para você, você percebe que a igreja primitiva, ela enfrentou pelo menos 3 problemas, poderíamos dizer assim,
né, no primeiro século, a igreja do primeiro século. O primeiro e mais conhecido, né, mais famoso, é exatamente a questão da perseguição. Né? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi uma igreja perseguida, né, principalmente com Nero, bem aqui na ocasião que nós estamos estudando a carta, né, de 1 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, onde a perseguição começou, né, e o Império Romano procurou, né, acabar ali com os cristãos, porque acreditavam que os cristãos eram responsáveis, né, por muitas coisas ruins que aconteceu ao Império naquela época, né, e também eles viam os cristãos como uma certa ameaça, porque de repente surge um povo que está crescendo, né, e eles dizem que César não é o Senhor, mas eles dizem que Jesus é o Senhor, sabe, até por uma questão política, né, o Império Romano ali, os cidadãos romanos viam isso como uma afronta. Como assim esse povo tá dizendo que César não é Senhor, né, que outra pessoa é que é o Senhor? Então, também por causa disso, né, houve a perseguição aos cristãos, mas pensando na igreja necessariamente, no que diz respeito ao ensino, a igreja primitiva e a igreja aqui de Éfeso não é diferente, né? Ela estava sendo bombardeada por dois tipos de filosofias, que claramente se percebe aqui Paulo combatendo, que é o quê? Primeiro, os ensinos judaizantes. Em várias cartas de Paulo você vê Paulo com essa preocupação, onde ele está tentando proteger a igreja, proteger o evangelho, o ensino correto dessa influência judaizante. O que são os ensinos judaizantes? Lá na igreja primitiva aconteceu e até hoje acontece, meus irmãos. É quando, de alguma maneira, algumas pessoas estão querendo misturar o evangelho da graça, o evangelho de Paulo com o judaísmo, né, com o merecimento, com a lei. Na ocasião, né, lá Paulo vai mencionar aqui em 1 Timóteo 1 exatamente sobre a lei, né, que tinha ali falsos mestres querendo ensinar a lei, você sabe, misturando a lei com a graça. Nós vamos falar sobre isso nesse capítulo. Mas sabe, o ensino judaizante desde a igreja primitiva até hoje está na igreja. Até hoje, no século XXI, você encontra igrejas que defendem, né, essa necessidade de você cumprir a lei como critério para você ser salvo, né, que defendem você cumprir a lei como critério de você ser aceito diante de Deus. Né, tem igrejas até hoje que colocam a lei para você cumprir, né, não pode fazer isso, guardam alguns dias. Então você percebe, o problema lá da igreja primitiva não é muito diferente de que nós também vemos hoje. E na época de Paulo tinha também o gnosticismo. O que foi o gnosticismo? O gnosticismo vem da palavra gnose. Gnose é conhecimento. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir algumas pessoas que elas diziam que receberam uma gnose especial. Elas receberam um conhecimento especial. E aí, ao receber esse conhecimento especial, elas misturaram esse conhecimento que receberam, supostamente de anjos, né, e eles começaram a ensinar as igrejas. Paulo mesmo diz isso em uma das suas cartas, mesmo que um anjo apareça pregando outro evangelho, seja anátema. Aí você pergunta, pastor, mas por que eles acreditavam nisso? Então, você precisa entender, olha aqui, olha só a ocasião que nós estamos falando. Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, ou seja, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Talvez eles tinham algumas poucas cartas, entende? Mas eles não tinham a Bíblia, ou o Novo Testamento, não estava definido. Então, imagina que você mora lá em Éfeso, entende? Você mora lá em Éfeso e faz parte da igreja lá de Éfeso, com o pastor Timóteo. Mas aí, de repente, numa reunião lá numa casa, surge uma pessoa dizendo que veio lá de Jerusalém, né, enviado por um dos apóstolos. Aí essa pessoa chega lá, né, e começa a pregar o evangelho, dizendo que Jesus era um fantasma. Jesus, ele não veio em carne realmente, né? E você está vindo lá enviado por um dos apóstolos. Então, olha só, você não tem Bíblia, entendeu? Você não tem o Novo Testamento. Então, as pessoas, talvez, facilmente poderiam cair nesses enganos. Então, também por causa disso, que Paulo, né, e todos os apóstolos ali, tiveram essa preocupação, mas principalmente Paulo, em escrever, né, em alertar a igreja
E é isso que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, né? Paulo percebendo essa influência, né? Paulo vai dizer, né, aqui nós vamos ler esses versículos, mas Paulo fala, né, de loquacidade frívola, fábula, sabedoria falsa, né? Eu estou preocupado apenas com genealogias que não levam a lugar nenhum. Ou seja, são pessoas que aparentemente querem aparentar que estudam, né, que conhecem, mas estão misturando o evangelho, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, isso aconteceu na época de Paulo, isso acontece até hoje. É triste ver, tem alguns pastores, algumas pessoas que elas se preocupam apenas em ter uma boa homilética, em ter uma boa hermenêutica, ou uma palavra assim muito profunda, da profundidade, das profundezas da revelação, mas que ninguém entende nada, entendeu? Com palavras difíceis, com né, uma aplicação ali complicada, mas não tem vida, não gera vida, não transforma ninguém, não salva ninguém. Sabe, por isso que eu louvo a Deus pela vida de Paulo, e cada vez mais eu posso te falar aqui, como diretor da escola, como pastor também, andando com o pastor Luísio, né, como membro da videira e da vinha, sabe, assim como Paulo um dia chegou nessa conclusão, nós temos chegado nessa conclusão também. Paulo um dia, né, ele afirmou: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. Sabe, meus irmãos, nós também temos chegado a essa conclusão, que é a conclusão que Paulo chegou. Sabe, de nada adianta procurar ter, né, um ensino complicado, né, um ensino aparentemente profundo, difícil de comer, mas que não muda a vida de ninguém. Na verdade, tudo que nós precisamos é de Cristo. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Desde o nascimento de Jesus. Sabe o que eu acho precioso? Jesus, além dele ser o pão da vida, que é o que nos alimenta, além dele ser o grão de trigo que caiu na terra, né, para também ser o nosso alimento, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele foi colocado aonde? Numa manjedoura. Mas você sabe que a manjedoura, na verdade, era um coxo, né, ali dos animais. Era o lugar onde os animais iam para se alimentar. E Jesus foi colocado ali, por quê? Desde o nascimento, Jesus já estava ali profeticamente dizendo que ele viria para ser o alimento do seu povo. Sabe, meu irmão, tudo que você precisa é de Cristo. A vida cristã é Cristo. Você vai ver Paulo ensinando isso. Paulo fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Eu decidi nada saber a não ser Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o foco. Se nós vamos falar de algo, que seja Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é quem transforma. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né, para a transformação, para a libertação. Então é o Evangelho que é o poder de Deus. Não é qualquer outro ensino, apenas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, aí vem a pergunta: mas o que é o Evangelho? Sabe, meu irmão, o Evangelho é o Evangelho que Paulo pregava. Qual é o Evangelho que Paulo pregava? A justificação pela fé. Qual é o Evangelho de Paulo? É o pela fé mediante a graça. Tudo aquilo que não é pela fé mediante a graça é falso ensino, é heresia, vem de falsos mestres, é uma doutrina errada. Qual que é o ensino de Paulo? Pela fé, pela graça, mediante a fé. É sempre pela graça mediante a fé. Como que é a salvação? Pela graça, mediante a fé. Como que você vai receber uma cura? Pela graça, mediante a fé. Ah, como que eu vou prosperar? Pela graça, mediante a fé. Como que a minha célula vai multiplicar? Pela graça, mediante a fé. Como que eu vou receber sabedoria? Pela graça, mediante a fé. Esse é o Evangelho. É Cristo no centro, Cristo sendo o nosso alimento. Amém? Então Paulo está escrevendo aqui esse capítulo 1 para Timóteo, para guardar Timóteo. Né? Guardar Timóteo dessas ideias ali especulativas, muitas vezes baseadas em elucubração, em imaginação, em alegorias, que não tem vida. E na maioria das vezes baseado no Velho Testamento, ou seja, baseado apenas na lei. Então, aparentemente são filosofias profundas, bonitas, mas que não salvam ninguém, que não transformam ninguém. Então, naquela época já existiam os falsos mestres, né? Já existiam essas pessoas que estavam influenciando. Então aqui Paulo vem para escrever, para definir: Timóteo, cuidado. Timóteo, não seja levado, né, por essas pessoas.
só porque talvez tenha uma posição, tenha uma aparência, né, de inteligência, de sabedoria. Mas não, Paulo então vem para trazer para Timóteo essa vida adequada da igreja. Sabe, isso é precioso. Lembra, Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo é o pastor de uma grande igreja, uma das maiores igrejas da época. Então, talvez você pense, por que 1 Timóteo é importante para nós? Porque ao lermos também Timóteo, nós aprendemos o que fazer, né? Como conduzir uma igreja, né? O que fazer lá numa igreja local, por exemplo. Sabe o que eu acho precioso? A primeira coisa que Paulo advertiu Timóteo foi exatamente o quê? O ensino errado. Timóteo, toma cuidado com os falsos mestres. Timóteo, tome cuidado com o ensino diferente do evangelho da graça, do evangelho que eu, Paulo, tenho pregado. Então, sabe, nós também chegamos nessa conclusão. Qualquer igreja que quer ter sucesso, no mínimo, ela tem que ter unidade naquilo que ela ensina. Sabe, nós como igreja, aqui nós fazemos isso. Não é qualquer pessoa que pode pregar em nossas células, entende? Porque senão vira uma bagunça. Não dá para... Uma semana nós pregamos uma coisa e semana que vem outra pessoa e prega algo completamente diferente. Entendeu? Tem que, no mínimo, ter essa coerência. Então é isso que Paulo está fazendo. Paulo quer ter coerência no ensino. E Paulo, então, está advertindo Timóteo a tomar cuidado para que a igreja não caia lá em ensinos errados, em ensinos judaizantes ou em qualquer tipo de gnosticismo, de filosofia humana, tudo isso para proteger a igreja, para que ela não saia do evangelho puro e verdadeiro. Amém? Vamos ver então o que Paulo vai falar para Timóteo? Olha aí na sua projeção. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Então, para ficar bem claro que Timóteo está em Éfeso. Onde que ele é pastor? Na cidade de Éfeso. E ele permaneceu lá para admoestares a certas pessoas. Admoestar de quê? Olha aqui. A fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo está deixando bem claro. Principal motivo que Paulo está escrevendo a carta para Timóteo. Paulo está percebendo que lá na cidade de Éfeso tem pessoas que estão ensinando outra doutrina, né, diferente da doutrina de Paulo. Então, quando a Bíblia coloca aqui, Paulo escreve, a fim de que não ensinem outra doutrina, fica claro para nós, tinha pessoas lá ensinando, tinha pessoas lá influenciando, tinha pessoas lá, de certa maneira, atrapalhando o que Timóteo estava fazendo. Muito possivelmente, vindo de Jerusalém, né, que era uma base apostólica daquela época, né, e muito provavelmente, nós vamos ver nos próximos versículos, influenciados por um ensino judaizante, né, misturando a lei, misturando o merecimento, misturando as obras, né, misturando a graça com as obras, alguma coisa assim, e ensinando a igreja. Então Paulo deixa bem claro, Timóteo, eu estou te advertindo para que você vai conversar com tais pessoas, admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Agora, ó, uma palavra interessante que está aqui até em negrito é o quê? É outra, ou seja, é diferente. O que eles estavam ensinando? Era o evangelho de Paulo? Não, não era. É outro, entendeu? É outra doutrina. Não era a doutrina de Paulo. E aí nós podemos definir aqui facilmente. Qual que é a doutrina de Paulo? O evangelho da graça. A justificação pela fé, não por obras. Não é? Nós temos Romanos, Gálatas, Efésios, as epístolas paulinas deixam isso bem claro. A doutrina de Paulo é a justificação pela fé. Então, tinha pessoas ensinando outra doutrina, não é a mesma, era diferente. Então, o que você tem pregado também? Eu não quero gerar condenação em você, mas não podemos pregar outra coisa. O que nós temos que pregar é o evangelho que Paulo pregava, né? Que Deus incumbiu para ele essa responsabilidade. Olha no versículo 4. Agora, antes, né, no versículo 3, só para ficar mencionado, falsos mestres ensinam doutrinas diferentes. Segunda coisa, falsos mestres se ocupam com superstições e polêmicas. Por quê? Parece que são cheios de sabedoria.
Então no versículo 4 diz, olha lá, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, olha só, sabe, Paulo, irmão, se tem alguém que entende a graça é Paulo. Sabe, se tem alguém que é o apóstolo, né, da igreja, que sabe como edificar a igreja, é Paulo. Né, a pessoa que mais abriu igrejas aí, talvez, na história, ou que iniciou tudo isso, né, fez as suas viagens missionárias. Então, se alguém sabe o que é importante na vida de uma igreja, é Paulo. E o que Paulo está dizendo? Que naquela época estavam surgindo falsos mestres, que eles gostavam apenas de fábulas, mitos, ficções. Sabe, aqui, é nesse ponto aqui que parece que o gnosticismo estava envolvido. Porque se você um dia estudar um pouquinho o gnosticismo, ou até mesmo se você estudar tipos de gnosticismo que surgiram aqui na época da igreja primitiva, você vai ver que uma das mais comuns era o quê? De que Jesus era um fantasma. Que Jesus não veio, né, como um homem, 100% homem, mas ele era apenas um fantasma. De que Jesus não nasceu de uma mulher, mas alguns acreditam que ele apenas se materializou. Sabe? Então, assim, tem muito mito, muita ficção, muita fábula, muita historinha. Então, Paulo está escrevendo e você percebe que todos esses mitos são diferentes dos evangelhos, são diferentes daquilo que Paulo está pregando. Então o gnosticismo estava lá envolvido, né, na igreja de Éfeso, estava tentando entrar e influenciar. Paulo então está dizendo, né, para Timóteo, conversa com essas pessoas para que elas não ensinem outra doutrina. Qual doutrina? Essa doutrina cheia de fábulas, de genealogia sem fim. Olha a conclusão de Paulo. Tem benefício isso? Vai gerar crescimento? Não. Pelo contrário, antes promove apenas discussões. Discussões. Sabe, quando eles falam aqui de genealogias, possivelmente estou falando de quem? De Jesus. Você sabe que na Trindade, Jesus sempre foi o problema. Me entenda, deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Explicar Deus Pai na Trindade é mais fácil. Deus Pai é Deus Pai. Está lá no céu. Explicar o Espírito Santo na Trindade também é fácil, é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Né? Ele sempre foi o Espírito Santo, Deus Pai sempre foi Deus Pai. Agora, explicar Jesus é o problema. Então, era muito comum na época, já começando aqui na igreja primitiva, mas principalmente no 2º século, as pessoas, qual que era o problema? Jesus. Por causa dessa dupla natureza de Cristo, né? Que nem nós entendemos isso plenamente, nós aceitamos pela fé, como diz aí. Paulo vai dizer, promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, nós servimos a Deus na fé. Mas o que é a dupla natureza de Cristo? Quem é capaz de explicar isso? Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ah, Jesus é criatura de Deus? Não, ele é Deus. Ah, mas ele é homem? É. Ele é metade Deus, metade homem? Não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então você vai perceber que desde aqui da época de Paulo, até principalmente no 2º século, qual que era a discussão? A genealogia, de onde Cristo veio, como Cristo veio, como explicar Cristo. E aí, né, em um dos concílios, se eu não me engano, Atanásio, ele vai dizer isso. Né, e os apóstolos já, quando estavam ali começando, os pais da igreja, quer dizer, começando a organizar o credo, né, eles começaram a falar, Cristo você não explica, Cristo você experimenta. Entende? Então, no dia que você explicar Cristo, você virou Deus. Nós não conseguiremos nunca explicar Cristo de maneira plena. Só que aí algumas pessoas querem apenas o quê? É o que o Paulo está dizendo. Eles estão apenas se ocupando com fábulas e genealogia sem fim. Porque nunca vai chegar num consenso, nunca vai chegar num denominador comum. Aí você pensa isso, sabe o que é interessante? Quando alguém vê, né, algum pregador falando essas coisas, falando difícil, falando bonito, alguém pensa, nossa, que maravilha. Mas qual é a conclusão de Paulo? Na verdade, promove apenas discussão. Não promove o serviço de Deus, não promove a obra de Deus que é feita na fé. Então,
sonhos, visões, mitos, fábulas, experiências místicas não são a base da nossa fé, mas a base da nossa fé é a palavra de Deus. Então não perca tempo apenas, claro que num momento, né, você pode até estudar, você pode fazer uma pesquisa, mas não invista toda a sua vida para conhecer apenas conhecimento ou curiosidades bíblicas. Invista a sua vida em conhecer a Cristo, entende? Tem irmãos, daqui já é no versículo 5 e 6, olha o que diz o versículo 5 e 6, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisias. Por quê? Algumas pessoas, desviando-se destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ou seja, vamos sublinhar essa palavra, loquacidade frívola. O que Paulo está dizendo, em outras palavras? Está perdendo seu tempo. É coisa fútil, é coisa sem valor espiritual, sem valor realmente diante de Deus. Então, olha só, tem algumas pessoas que investem o seu tempo para coisas que são secundárias, mas são secundárias demais, entende? Por exemplo, né, pessoas que investem a sua vida ou todo o seu estudo para saber o tamanho da asa do anjo, para descobrir sobre sexo do anjo, para falar de coisas, será que Adão tinha umbigo? Será que se só a mulher tivesse pecado, o que teria acontecido? Será que Sara, com 90 anos, os 90 anos de Sara era equivalente aos 90 anos de hoje? Ou será que era diferente? O povo lá de Jesus, eles não tinham tantas enfermidades porque eles faziam a dieta mediterrânea. Você percebe? Assim, legal que você quer estudar isso. Ok, faz até parte em algum momento, entendeu? Mas isso não pode ser o foco da sua vida. Saber o tamanho da asa do anjo, entendeu? Isso não vai mudar a sua vida, isso não altera em nada a sua vida. Saber a origem dos demônios, sabe, é legal, é conhecimento, tem o seu lugar em algum momento, mas não é isso que vai realmente mudar a sua vida. Então, assim como Paulo está advertindo aqui, né, para que Timóteo faça essa advertência a essas pessoas, eu falo para você, não se desvie também das coisas que são principais, não se perca em loquacidade frívola, nessas coisas inúteis que não vão te levar a lugar nenhum, tem coisas mais importantes. Né? Os falsos mestres vivem falando de mistérios e coisas aparentemente profundas, mas que na verdade nada passam de especulações da mente humana. Sabe? Loquacidade frívola literalmente significa uma falação inútil. Fala, mas não transforma ninguém. Fala, mas não muda a vida de ninguém. É por isso que eu louvo a Deus. O que Paulo disse? Eu decidi nada saber a não ser Cristo. Irmãos, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. O que é importante então? Cristo é importante. Estude a Cristo. Medite em Cristo. Olhe para Cristo. Não olhe para os homens, olhe para Cristo. Se você quer investir sua vida em algo, invista em Cristo. É importante lembrar e frisar isso. Paulo diz que essa admoestação visa o amor que procede de coração puro. O que é o coração puro? Sabe? Isso fala da pureza do Evangelho. Um coração simples. O que é o coração simples? É você crer no Evangelho. O que o Evangelho diz? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não complique, meu irmão. A vida cristã, na verdade, é simples. Sabe o que é a vida cristã? Às vezes eu fico ouvindo, alguns irmãos falam isso para nós. A vida cristã é complicada demais. Não é. Pastor, ser crente é difícil demais? Não é. Olha, se ser crente para você é difícil demais, eu te falo, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque se você ainda está se esforçando para ser cristão, então isso não é cristianismo. Cristianismo é questão de natureza. Se você nasceu de novo, então você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Entende? Da mesma maneira que se você está caminhando e você vê uma poça de lama, você não tem vontade de se jogar lá. Né? Você não quer pular na poça de lama. Por quê, pastor? Porque não tem nada a ver com a sua natureza. Entendeu? Cristianismo é isso.
Cristianismo é você andar de acordo com a sua nova natureza. Você agora é uma nova criatura, nascida de Deus, segundo a espécie de Deus. Então, não complique o Evangelho. Não complique o cristianismo. O que é que tem poder no cristianismo? É o Evangelho. O que é que tem poder no cristianismo? É Cristo. Cristianismo é Cristo. Então não perca tempo com loquacidade frívola, com falação inútil. Se alimente de Cristo. Cristo é importante. Então, tem que ter o coração puro, o coração simples, onde apenas crê na obra de Cristo. Sabe o que é importante dizer? Quando Jesus estava ensinando os discípulos a respeito de como a fé atua, o que Jesus falou? Jesus falou para os discípulos: se você disser a este monte, vai daqui para lá. Só isso. Olha como é simples. Olha como você tem apenas que ter esse coração puro de crer. Apenas crer. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eles falam o quê? Você tem que crer. O falar é o ato de crer. Então hoje eles ensinam o quê? Você tem que falar ao monte, fazer alguma coisa, fazer uma campanha, e no final dessa campanha, quando você estiver merecendo, aí o monte vai sair desse lugar, vai lá e vai para onde você falou. Mas aí, pastor, eu fiz a campanha, eu me esforcei, eu dei o meu melhor, e não vi o milagre chegando. Aí os pastores falam o quê? É porque tem alguma brecha aberta. Aí começa a teologia da brecha. Né? Você não teve fé suficiente, você tem uma brecha aberta, algum pecado oculto, alguma coisa, uma vida escondida, então Deus não pode te abençoar. Aí você vai, né, procura lá, investiga, pede perdão por tudo e não acontece ainda. Aí você chega no pastor e fala: pastor, e por que não chegou, o milagre não chegou? E ele fala: é porque alguém na sua família, dos seus antepassados, cometeu algum pecado. Né? Agora é a brecha lá nos antepassados. Então, meu irmão, complicou demais. Jesus disse: se você disser ao monte, creia e fale. É simples, porque tudo depende dele. Não é porque você merece, é porque ele é bom. Entende? Então o evangelho era para ser assim, de coração puro, de consciência boa. Pastor, o que é consciência boa? Paulo está dizendo para Timóteo. Olha o versículo 5. A presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. O que é consciência boa? É você aceitar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz já que a obra é dele, que a obra está consumada, que dos seus pecados jamais me lembrarei, que ele já te perdoou, que não há mais culpa. Tá bem, essa é a consciência boa, e não uma consciência negativa, e não uma consciência de demanda. O que é a consciência boa? É você se relacionar com Deus sabendo que ele já te ama. Entende que você não precisa mais fazer nada, ele já está feliz com você. Porque dos seus pecados jamais me lembrarei. É a Bíblia que diz, esse é o evangelho de Paulo. E por último ele diz, de uma fé sem hipocrisia. Eu gosto disso. O que é a fé sem hipocrisia? Sabe, isso aqui se manifesta principalmente na hora que você vai estar orando. Quantas vezes você não vai orar para Deus, né, e fala: ó, Pai, eu quero tal coisa. Ou então você fala assim: Senhor, né, eu quero pedir algo aqui, mas nem é tão assim, porque eu sei que eu não mereço. Tá mentira, você está sendo, até diante de Deus você é hipócrita. Até diante de Deus você não tem coragem de rasgar o seu coração. Para com isso, meu irmão. Para de querer parecer melhor. Sabe uma coisa que eu louvo a Deus? Quando Deus está instituindo a lei, e Deus fala lá com Moisés, tem um momento lá de uma oferta, que Deus fala para Moisés, né, ó, orienta o povo. Quem tiver dinheiro, traz um novilho. Quem não tiver muito dinheiro, traz uma ovelha. Mas se a pessoa for pobre, traz uma pombinha, 2 pombinhas. Mas se for muito pobre, traz só um bolinho de farinha. Pequeno, um bolinho de farinha. Mas eu acho interessante que essa passagem lá em Levítico, Deus faz questão de dizer, fala assim: traz o bolo de farinha, pequeno, mas traz sem fermento. Sem fermento. Ou seja, sem hipocrisia, sem querer parecer que é melhor. Porque até mesmo o bolinho de farinha, alguém poderia chegar lá diante de Deus, jogar o fermento para parecer o quê? Não, eu sou pobre, mas não sou tão pobre assim, olha aqui, o meu bolo é maior do que o seu. Sabe, para com isso. Diante de Deus você rasga o coração. Diante de Deus você é o que é. Você fala o que está no seu coração, porque você está falando com o Pai que te ama, né, que tem o coração para você. Amém? Versículo 7, vamos avançar. Paulo vai dizer:
Olha aqui, agora vai ficar bem claro que o que estava influenciando a igreja lá era o quê? A lei, o ensino judaizante. Olha o que Paulo diz. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, meu irmão, esse sempre foi o problema. Eles sempre tentaram misturar a lei com a graça. Até hoje não é diferente. Eu não acabei de dar um exemplo. Jesus falou, diga ao monte. Hoje, muitos ensinam o quê? Diga ao monte, faça alguma coisa. Porque se você não fizer por merecer, você não vai receber. Isso é lei. Isso é misturar. Sabe, tem uma analogia na Bíblia muito bonita, que é a vida de Abraão. Paulo fala lá em Gálatas isso. Abraão é a fé. Mas quando você junta Abraão, a fé, com Agar, que é a lei, qual é o resultado? Ismael. É o esforço humano, é a carne. Deus não aceita. Então, se você mistura a lei, se você mistura a fé, que é Abraão, com a lei, que é Agar, quem diz isso é Paulo, não sou eu, está lá em Gálatas. Você misturou a fé com a lei, resultado, esforço humano, Deus não aceita, é Ismael. Mas se você junta Abraão, a fé, com Sara, que aponta para a graça, qual que é o resultado? Isaac, a promessa, o filho da promessa, Cristo. Entendeu? Então, não misture o evangelho de Paulo com a lei, com o merecimento. Alguém, recentemente nos acusaram, vocês pregam o evangelho barato. Não, meu irmão, por favor, não nos ofenda. Nós não pregamos o evangelho barato, porque se é barato, ainda tem preço. Entendeu? Nós não pregamos o evangelho barato, nós pregamos o evangelho da graça. É o evangelho que é de graça. É o evangelho, como diz Paulo, do Deus que justifica o ímpio. É o evangelho onde a obra já está consumada e a glória toda é dele. Amém? Então não é o evangelho barato, é o evangelho de Paulo, é o evangelho da graça. Então olha só, você percebe então que esses homens querem aparentar que sabem, né? Eles têm essa pretensão de que sabem muito. Por isso que Paulo diz que eles fazem ousadas asseverações, né? Mas na verdade é tudo vaidade. Né? Eles desejam ser reconhecidos como um pregador famoso, um mestre original, mas não sabem realmente o evangelho. Se eles estão pregando a lei, pregando o merecimento, não conhecem o evangelho ainda. Né? Desejam ser reconhecidos como pessoas criativas, autor de uma nova doutrina, né? O fundador de um novo movimento, mas na verdade o tempo todo que deveríamos pregar é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E aí fica claro, para nós aqui, né, em 1 Timóteo, que os falsos mestres se apoiam na justiça própria. Vamos ler, olha o que diz. Sabemos, porém, que a lei é boa. Isso aqui é importante você sublinhar aí. A lei, ela é boa. Olha aqui. A lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, né, são assassinos de pais, matricidas, assassinos de mães, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha aqui, o que Paulo está dizendo? A lei é boa, a lei não é ruim. Pastor, mas você é contra a lei? Ou Paulo é contra a lei? Não, é isso que você precisa entender. Nas outras epístolas paulinas já falamos sobre isso. A lei é boa, não é ruim. Só que hoje a lei não é mais exterior para nós, entende? A lei ela é interior. Então exemplo fácil de você entender isso. Deixa eu te falar, vamos pensar aqui na lei, a lei diz o seguinte, comerás brócolis, isso é a lei. E se não comer brócolis, você vai apanhar, você vai ter disciplina. Então antigamente eu comia brócolis porque eu amava brócolis? Não, é porque eu tinha medo da disciplina, entende? Eu tinha medo da condenação, tinha medo de Deus, da disciplina de Deus. Mas a lei é boa? É boa, porque comer brócolis vai fazer bem para a sua saúde, você percebe? Então a lei é boa, mas ela era apenas exterior. Agora no Novo Testamento, o que Deus fez? Deus pegou a lei que é exterior e colocou dentro de mim. Quando eu nasci de novo, uma nova criatura, agora a lei foi impressa no meu coração. Então agora
Eu não preciso mais de lei, sabe por quê? Eu não preciso mais de uma lei me dizendo assim, comerás brócolis. Eu não preciso mais disso. Por quê? Porque dentro de mim eu tenho desejo por brócolis, porque agora faz parte da minha natureza. É isso que Paulo está dizendo. Porque, é por isso que Paulo diz, não se promulga, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Entendeu? Não faz sentido criar uma lei para mim, comerás brócolis, se eu amo brócolis. A lei serve para quem? Para quem não nasceu de novo. Então por isso que não faz sentido mais a lei para mim. A lei diz, não matarás. Opa, mas espera aí, lá dentro de mim, já isso faz parte do meu desejo. O não matar faz parte da minha natureza. Então eu não preciso mais de uma lei. Então quem precisa de lei? Quem não nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Mas a lei está para transgressores, rebeldes e etc. Toda essa lista aí de pessoas que possivelmente não nasceram de novo. Ainda não conheceram a Deus, não nasceram de novo. Então me escuta, me entenda. Não estou dizendo que você não vai cumprir a lei. Não estou dizendo que você não precisa cumprir a lei. Você até vai cumprir a lei, mas não no seu esforço. Entendeu? Você vai cumprir a lei porque agora a lei está dentro de você. Você vai cumprir a lei porque agora você anda pela lei do Espírito e da vida. Porque você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Ô meu irmão, isso é o cristianismo. Por isso que eu te falo, o cristianismo não é, na verdade, complicado ou difícil. Na verdade, é você andar de acordo com a sua natureza. Amém? Vamos avançar. O que Paulo vai dizer? Lá no versículo 11, ele faz a menção ao evangelho da glória do Deus bendito. Isso também é muito bonito, que mostra a diferença do contraste. Alguns pregam o evangelho misturado com a lei. Mas sempre que você prega o evangelho misturado com a lei, a glória vai para quem? Para o homem. Porque eu consegui cumprir a lei. Porque eu fiz por merecer. Eu dei o meu melhor e agora eu mereço. Está misturado. Mas o evangelho verdadeiro de Paulo, a glória vai para quem? É a glória do Deus bendito. Porque a obra é dele, a glória é toda dele. É ele que fez tudo, é ele que me salva, é ele que me fez nascer de novo. E Paulo termina essa sessão dizendo que Paulo diz que ele foi designado ministro pelo Senhor. Ou seja, ele está mostrando que ele recebeu essa incumbência. Por isso que hoje nós pregamos o evangelho de Paulo, que o Espírito Santo assinou embaixo. No versículo 12 ele coloca, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem fortalece a lei? Quem fortalece o merecimento? Quem fortalece são a genealogia sem fim? Não. Olha o que Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem? Cristo Jesus. Cristo é o nosso alimento. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Paulo aqui mais uma vez deixa claro, ele é fortalecido em quem? Em Cristo. Em saber que ele é que foi escolhido por Deus. Deus é que o escolheu da mesma maneira que é Deus quem te escolheu. A Bíblia deixa isso bem claro em João 15,16, quando Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Então olha só, saber que você foi escolhido fortalece você. Sabe, um dia o Espírito Santo falou isso para mim. Eu estava em crise, estava mal, porque nós pecamos, a gente pisa na bola, a gente falha. E aí eu estava pensando assim, você sabe, Deus vai desistir de mim. Não sei se Deus vai continuar fazendo a obra, Fui chamado para ser pastor, mas não sei se eu vou ter uma obra prevalecente, porque eu piso tanto na bola, eu erro tanto. E o Espírito Santo falou para mim, eu te escolhi sabendo tudo que você tinha feito de errado. E eu te escolhi também sabendo tudo que você ia fazer de errado. Fui eu quem te escolhi. Uau, isso para mim foi tão libertador. Sabe, pastor, mas então você vai fazer as coisas errado? Não, é isso que você precisa entender. Quem nasceu de novo, quem recebeu a nova natureza, você não quer errar, entende? Você não quer pecar, você não quer pisar na bola, mas agora eu sei que mesmo se eu errar, mesmo que aconteça a tragédia de eu cometer uma falha, Ele ainda me ama, porque Ele me amou sabendo que eu era pecador, sabendo que eu ia errar, porque foi Ele que me escolheu, amém? Versículo 13 a 15, Paulo vai deixar bem claro então que o evangelho não pode ser misturado com justiça própria. Então ele vai dizer, versículo 13, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade.
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que bonito, irmão. Paulo está mostrando como que Deus atua, como que o Evangelho funciona. Paulo está mostrando bem claro, eu era o pecador, eu era o principal, ou seja, eu não merecia. Dos pecadores, eu era o principal, eu era blasfemo, perseguidor, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça. Paulo diz isso, versículo 14, transbordou a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, é assim que o Evangelho deve ser pregado, é assim que nós como pastores devemos viver o nosso ministério e também pregar o Evangelho. O Evangelho é para quem não merece. A vida cristã é realmente para quem não merece, porque é tudo pela graça. Eu sei que eu fui escolhido por Deus, eu sei que tudo isso é por causa da graça, a minha justiça não vale nada aos olhos de Deus, mas eu confio na justiça de Cristo. Então é bonito saber disso, que Paulo não apenas ensinava a graça, mas ele viveu a experiência da graça. Ele sabia que se tinha alguém que não merecia, era ele. Mas o amor de Deus o alcançou, assim como alcançou minha vida, e alcança você também nesse dia. Amém? Paulo ensinou aquilo que ele experimentava. Versículo 16, nosso tempo está acabando, olha o que ele vai dizer. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo é modelo, ele viveu a graça ali na pele dele, ele não merecia, mas ele encontrou a salvação pela graça. Paulo é o modelo, é assim também que nós vamos encontrar graça, sabendo que não merecemos, sabendo apenas que o Pai nos ama. Versículo 17, Paulo vai dizer, assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, somente a Deus a honra e glória pelos séculos dos séculos. Você sabe, o Evangelho da graça glorifica a Deus, mas o Evangelho misturado com a lei glorifica o homem. Porque enquanto está misturado com a lei, com o merecimento, a glória é para quem cumpriu a lei. Mas quando o Evangelho é só pela graça, mediante a fé, então a glória é toda de Deus. Porque a única coisa que eu fiz foi crer. Mas tudo quem fez foi Deus. A obra é dele, a provisão foi dele, o poder foi dele, a unção é dele, a capacitação é dele, a sabedoria é dele. Aí Paulo vai encerrar dizendo aqui para Timóteo combater esse combate. Esse é o combate da fé, entende? É você permanecer no Evangelho da graça. O verdadeiro combate é você não sair do Evangelho da graça. É você não ceder às tentações da lei, de fazer alguma coisa, mas ficar firme na graça. Paulo então vai encerrar dizendo para Timóteo, olha só, lembra, depois de tudo isso, Paulo falando da graça e combatendo ali o ensino judaizante, Paulo encerra o capítulo. Este é o dever de que te encarrego, ó Timóteo, ó filho Timóteo. Ou seja, não saia do Evangelho, fica firme, não vai para outra doutrina, não vá para o ensino judaizante, fica firme na graça que atua pela fé e pelo amor de Jesus Cristo. Não foi o que ele acabou de dizer? Então, versículo 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Uau! Olha aqui, o Himeneu e o Alexandre, parece que eram dois que estavam ensinando errado. É interessante que Paulo não está se colocando contra as pessoas, mas ele está se colocando contra o ensino errado que eles estão ensinando. Lá em 2 Timóteo 2,17, Paulo fala qual que é o ensino errado. Olha o que diz. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, esses dois homens, Himeneu e Alexandre, estavam ensinando outro evangelho, estavam ensinando errado. E aí, é isso que Paulo está combatendo. E Paulo chegou a entregá-los a Satanás. Isso não significa que eles perderam a salvação.
O que não significa que Paulo aqui está sendo cruel, mas apenas significa que eles vão talvez sofrer alguma consequência do ensino errado, alguma disciplina por estar ensinando errado. Amém? Deus abençoe vocês.